E acontece no momento da conversão. Terceiro lugar, no ordo salutis. Aí vem a justificação. Depois que Deus regenera o homem, agora Ele vai tratar da culpa do pecado. É um termo usado, tirado do campo judicial. O homem é culpado diante de Deus, mas Deus o justifica mediante a obra de Cristo na cruz. Ele é justificado. Depois da justificação, logo após isso, depois que Deus lida com a culpa do pecado, chegou a hora de Deus tratar com o poder do pecado, a força do pecado, o domínio do pecado, aquilo que nos inclina ao pecado, e a doutrina que chamamos santificação. Então ela se inicia, depois que Deus elege, Ele chama eficazmente, regenerando o homem, justifica aquele homem, tira a culpa do pecado, e agora Ele santifica esse homem. Ele vai mexer com o poder do pecado. Agora, ela começa depois de termos sido salvos. Agora, o que é santificação? O que significa esse termo? O que significa ser santo? Nós devemos, irmãos, nos voltar às Escrituras e redescobrir a gloriosa definição dessa doutrina. Santidade ou santo, santificação, significa separação de algo para algo. Em termos da fé cristã, significa separação do pecado e do mundo e consagrado para Deus. Outros termos é cortado e colocado à parte. Deus te corta do mundo, corta do uso natural, te tira do pecado e te separa para um uso pessoal, um uso distinto. Quantos estão entendendo? Diz amém. E eu estou fritando nesse calor aqui, irmão. Então a santificação primeiro é experimental. Vou te dar outro exemplo muito simples para você entender. Muito simples da salvação. Preste atenção, olhe para mim. Suponhamos que um de vocês foi passear na floresta, ou num rancho, ou foi no Pantanal, e andando até chegar aos ribeiros para pegar a tua canoa, tem um buraco fundo, uma fossa cheia de lama, e você não se vê e cai lá, e você está se debatendo, e está quase morrendo, cheio de lama, até o pescoço, e morrendo, vem alguém e atira uma corda a você, você pega na corda, e essa pessoa começa, e ela te salva, te tira do poço, e coloca numa rocha. Você está salvo, não vai mais morrer, está numa rocha, mas você está sujo, está salvo, mas está sujo. O que eu vou fazer agora? Pegar uma mangueira d'água e limpar você. Que espécie de pessoa seria eu, se tirasse você do lamaçal, resgatasse sua vida e agora deixasse você porco, imundo, cheio de lama? Assim é com a salvação. Você estava se debatendo na lama do pecado, e o Senhor te laçou com cordas de amor, salvou você, tirou a culpa de você. Você está salvo, mas ainda está sujo. Agora o que Ele vai fazer? Limpar você. Santificação. Agora o que eu vejo? Tem muito crente dizendo: sou salvo, mas está cheio de barro. Sou salvo, mas está sujo. Se está sujo, é porque não foi salvo, porque todo aquele que é salvo também é santificado. A salvação também é experimental. Primeiro, posicional. O que é posicional? Todo e qualquer. Repete comigo: todo e qualquer. Todo e qualquer. Todo e qualquer crente tem que ser santo,
Se não é santo, não é crente. Segunda, a santidade também santificação é experimental. A primeira, posicional, ocorre em nossa união com Cristo. A segunda, a experimental, envolve a nossa participação. É a doutrina que chamamos mortificação do pecado, através dos meios da graça. A salvação, a santificação experimental envolve dois aspectos, como eu tinha dito antes. Primeiro, o aspecto negativo. Segundo, o aspecto positivo. Primeiro, o aspecto negativo. Santificação experimental significa que nós, como crentes, como salvos, devemos trabalhar para nos separar de tudo que é mal, de tudo que é impuro, para nos separar do mundo, do pecado e do diabo. 1 Pedro 1,14-16 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pedro está repreendendo agora: vocês são salvos, não se conformem com esse mundo, não andem mais como esse mundo, não se vistam mais com esse mundo, não pensem mais com esse mundo, não falem mais, porque vocês não são mais desse mundo. Parece que Pedro está falando isso hoje. Como filhos da obediência, como santos em Cristo, como redimidos em Cristo, não andem mais como os gentios. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Por que Pedro está mandando crente ser santo? O Senhor disse que crente já é santo. Sim, posicionalmente já é, mas talvez experimentalmente não seja. Como filhos de obediência, não vos amoldeis, meu irmão. 2 Coríntios 6, 14-16, olha só. A santificação experimental. Ele está falando isso para a igreja de Corinto. No verso 1 ele chama ele de santos. Eles eram convertidos. Não vos ponhais em jugo desigual. Jugo é aquela canga, aquela haste de madeira que prendia a cabeça dos bois. Um boi era preso aqui, outro ali, puxava a carroça. Paulo está dizendo: o crente, quando bota a cabeça no jugo, do outro lado do jugo não pode haver aquilo que contradiz o que aquele que está desse lado do jugo crê. Eu não posso colocar eu do lado do jugo e o mundo do outro lado, a sensualidade do outro lado, o ímpio do outro lado. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Aí Paulo argumenta: por que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? O que união há do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Será que vocês são nécios? Como é que pode luz e trevas andarem juntos? Como é que pode palmeirense e corintiano juntos? É o que ele está dizendo. Que comunhão há, meu irmão? Ele está dizendo: são universos opostos, universos distintos, universos diferentes, mentes diferentes, paixões diferentes, anseios diferentes. Eu vou definir outra coisa que é ser crente. Anota aí, segura aí. O que é ser santo? Anota isso aí. Se gravar isso aí, gravou tudo. Distinto. Distinto. Isso aqui é estratégia para eu descansar, né? Entendeu, né? Distinto. A palavra santo, quando fala sede santo, que eu sou santo, a santidade procede de Deus. God holiness, a santidade de Deus. O que significa ser santo? Duas coisas. Primeiro, a pureza moral de Deus.
Deus é puro, impecável, sem pecado, não há mancha no caráter, Deus não há ruga, Deus é intensamente puro. Fala da impecabilidade de Deus. Segundo, não fala só da pureza, fala que Deus é distinto. O que significa? Na categoria dele, só existe Ele. Deus é distinto de todo o resto da sua criação. Nada no universo, céu, terra, debaixo da terra, se compara com o ser de Deus. Os serafins mais bonitos e formosos diante de Deus não são nada. Deus é distinto, invulgar, incomum, não dá para competir, é inigualável, incomparável, insofismável, incompreensível. Por que Paulo está falando isso aqui para os coríntios? Não vos ponhais um jugo desigual com os incrédulos, trevas e luz, justiça e injustiça, Cristo e Belial. Porque ele está dizendo assim, não dá para pôr qualquer coisa do outro lado. Quando vocês se converteram, escute, foi tirada a culpa de vocês, a situação de vocês tornou-se legal diante de Deus, mas vocês estão sem culpa, ok? Mas tão feio para danado, mas tão muito feios, horroroso, vai ser feio assim lá na Bagdá. Aí sabe o que Deus vai fazer agora? Santificação, vai devolver a nós a beleza que o pecado tirou, a excelência moral, a singularidade, vai esculpir em nós os atributos morais de Cristo, vai nos moldar, vai nos trazer belo de forma que nos fará tão belos que nos tornará distintos, incomuns, invulgares. A igreja de Cristo é a instituição mais distinta da face da terra. Você